Olá, boa noite. O Notícias em Debate de hoje vai falar sobre saúde. E a gente conversa com o fisioterapeuta Marco Antônio Gomes de Oliveira. Boa noite, Marco Antônio, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Falar um pouquinho sobre fisioterapia. Existem várias técnicas de fisioterapia, é isso? Exatamente. Nós temos diversas técnicas e diversas áreas que a fisioterapia, junto com a medicina, né, que a gente tem na nossa graduação, você pode trabalhar na fisioterapia com crianças, com a pediatria, a neuroadulto, a neuroinfantil, cardiologia, pneumologia, ortopedia, reumatologia, a parte vascular, né, que vai envolver desde uma drenagem de uma paciente que tem um problema vascular ou pacientes pós-mastectomizadas que podem ter um edema de membro superior devido a essa intervenção cirúrgica, né, de uma reconstrução e retirada desse câncer, né, ou uma retirada parcial dessa mama ou total, né. Então, são marcados linfonodos que hoje se marca o sentinela, mas anteriormente se tinha uma grande incidência de retirada de linfonodos, que isso acarretava com um edema de braço, né, do membro superior, né, dessas pacientes, que acarretavam com um problema de você fazer o edema. E aí existe um grande problema, que a população em geral ela acha que fazer o movimento, fazer o exercício é contraindicado, e muito pelo contrário. Às vezes é necessário. Às vezes não, é necessário para você aumentar esse metabolismo e refazer toda essa revascularização desse membro que está prejudicado com aquela retirada daqueles linfonodos, né, que eram retirados. Hoje não, hoje isso melhorou bastante, né, com novas técnicas, esses marcadores são muito mais pontuais hoje, então a retirada é muito menor, então essa incidência hoje caiu bastante, né, mas a fisioterapia também é um grande coadjuvante para trabalhar com isso. A gente tem experiência nessa área aí no Hospital Público aqui na cidade de Santos, né, que a gente desenvolveu um trabalho em conjunto, um ambulatório lá com a equipe de mastologia. Então é um trabalho bem gratificante, consegue ver o resultado. Eu acho que isso é o mais importante, né? Porque geralmente quando a pessoa chega até vocês, ela chega numa situação ou de dor, né, ou ela não consegue se movimentar, de mobilidade. De uma incapacidade, né? Exatamente, algum tipo de incapacidade, né? Seja ela menor ou maior, né? E que a gente, às vezes você precisa muito do apoio até de um outro profissional, no caso um psicólogo, né, um psiquiatra, não só aquele clínico que, devido àquele problema do paciente. Então você precisa de uma equipe multidisciplinar e profissional para poder estar atuando com esse paciente, para poder você fazer um trabalho voltado para que esse paciente tenha a melhor qualidade de recuperação, de reabilitação, para ele voltar ter uma maior independência dentro da limitação ou as limitações que ele vem apresentando devido àquela patologia que se apresenta temporariamente ou vai ser permanente para ele, né? E você tentar demover esses movimentos da melhor maneira possível. Você já se deparou assim com algum paciente que você se surpreendeu com o resultado, apesar de já estar trabalhando na área há muito tempo? Alguma história assim que você não acreditava muito no resultado e acabou se surpreendendo? Olha, sinceramente assim, eu não lembro, mas assim, teve uma criança que eu tratei, e era uma criança neurológica, né, uma paralisia cerebral bem grave, que envolvia os 4 membros, em que todas as sessões que ele ia na piscina, né, eu colocava ele na barrinha e mostrava para ele, na época tinha uns 5 anos, e eu mostrava que ele teria que se deslocar, tirando uma mão de cada vez para ir passando assim por diante. E ele não falava, mas ele expressava, né, com um ar negativo, né? Então, assim, você nunca pode desistir, né? E quando deu 1 ano e 1 dia, ele fez o movimento. Então, a gente não pode deixar de acreditar que aquele paciente possa conseguir. Então, às vezes não, na maioria das vezes o paciente fala, em quanto tempo eu vou recuperar?
eu falo, se eu falar que é um dia, um mês, uma semana, um ano, eu vou estar mentindo, né? Porque cada um é um. Reage né? de uma forma. Reage de uma forma, porque você tem todo o meio que essa pessoa vive, você tem várias condições, de que maneira a família está apoiando, que é um fator primordial nesse processo todo de recuperação e reabilitação do paciente. De que maneira ele vai ser acolhido, de que maneira ele vai estar encarando aquilo tudo, né? Por isso que eu volto a falar que é importante você ter uma equipe multidisciplinar e multiprofissional atuando, porque às vezes não só o trabalho físico, né, do fisioterapeuta, se tiver um terapeuta ocupacional, né, que vai trabalhar as habilidades motoras finas desse indivíduo, desde de comer, uma higiene pessoal, de manusear, botar um botão, amarrar um sapato, um tênis e assim por diante, vestir, se despir, né? Desde essas coisas mais fáceis, que são atividades de vida básicas e diárias, que todos nós fazemos, e que a partir de um problema você vai ficar tolhido dessa questão. Né? Exatamente. Acho que você devolver a independência para a pessoa deve ser algo muito gratificante. Exatamente. Eu estou lembrando de um caso, né? Dentro disso que você questionou, tem um paciente com um AVC, né? Um acidente vascular cerebral, isquêmico, que a gente vai observando ao longo dos anos. Ele foi um paciente assim, ele me surpreendeu em relação aos outros. Ele se trabalhou muito bem a questão dele tentar ter a independência dele, né? E ele relata isso para mim, que o que ele faz? Ele fala assim, antes eu levava 15 minutos para me arrumar, hoje eu demoro 1 hora. Então eu tenho que acordar mais cedo para poder me fazer minha higiene íntima, tomar banho, tomar café, cortar uma barba, tudo. Mas ele voltou a dirigir, né? Ele tem um carro automático, então é um AVC com um acometimento do lado esquerdo motor, né? Então ele dirige, ele continua trabalhando, ele tem uma média de uns 70 anos, então assim, ele continua produzindo, né, para ele, continua na ocupação que ele tinha, né? Então assim, isso é muito importante, mas é um paciente que ele num espaço relativamente curto, ele conseguiu trabalhar muito essa parte psicológica e emocional para poder voltar a fazer as coisas hoje com um tempo maior dentro daquilo que ele fazia e das possibilidades dele, né? É o que ele faz. E é um indivíduo que vai fazer compras, ele vai numa feira, ele vai no mercado, ele vai num hortifruti, né? Então ele tem todo um esquema, então é uma pessoa que ele tem sai com o cachorro para passear como qualquer ser humano normal. Está voltando a vida dele de uma certa forma. E já tem, isso já tem uns 10 anos esse AVC, então é uma coisa assim bem interessante. Okay. Né? No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre hidroterapia. Não sai daí, nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é saúde. A gente conversa com o fisioterapeuta Marco Antônio Gomes de Oliveira. Marco Antônio, a gente estava falando sobre alguns benefícios da fisioterapia de uma forma em geral, mas existe a hidroterapia, é isso? Isso. Até vou estar explicando aqui sobre a questão, hoje a nomenclatura que a gente vem adotando para estar diferenciando um pouco a questão de hidroterapia, hidroginástica e a fisioterapia aquática, né? Então, aonde se insere cada nomenclatura... São 3 coisas diferentes. Exatamente. A hidroginástica é um trabalho do educador físico que vai trabalhar a ginástica dentro da piscina, a ginástica aquática, quando começou isso no final da década de 80. E a hidroterapia é uma modalidade que você trabalhou o indivíduo na fisioterapia aquática, né, dentro do que você tem de exercícios, né, e das técnicas e os princípios físicos e hidrodinâmicos que a gente tem através do uso da água, né, terapeuticamente, para poder você, esse paciente tendo essa condição de ir para um grupo, né, a gente tinha essa preocupação, porque o paciente, a gente queria que ele colocasse, ele iria e fosse para um grupo, né, para fazer uma hidroginástica, ele chegava lá, ele batia e voltava. Por quê?
ele não sentia ainda em condições de acompanhar uma atividade física, né? Mas ele também não era... Na hidroginástica não precisa necessariamente ter algum tipo de lesão. Na Não. verdade, é um esporte que Isso, de uma baixo atividade impacto, física, exatamente. mas é um esporte como qualquer outro. Como qualquer outro que você vai queimar calorias, né? Para quem objetiva a parte fitness, vamos dizer assim, né? Sim. Ou que a pessoa não gosta, né, de uma atividade física em terra, né? E aí ela vai procurar água como benefício, ela se sente melhor. Agora, então a gente na fisioterapia, a gente passou a trabalhar com grupos montou grupos de ex-pacientes que a gente via essa necessidade de trabalhar, que esse paciente não se adequava à atividade física, então ele veio nos procurar e a gente sentiu essa necessidade de montar alguns grupos de hidroterapia, né, com esses ex-pacientes. E pontualmente, caso ele necessite alguma intervenção individualizada, aí você tem a fisioterapia aquática que você vai estar intervindo com isso, né? E aí aquilo que eu falei no início, você tem várias modalidades, entre aspas, assim, dentro das especialidades médicas que a gente tem atuação, como eu falei, e que você pode estar atuando, né? Desde pré e pós-cirúrgicos, né? Desde um pré e pós-cirúrgico, cirurgia de coluna, uma cirurgia ortopédica, né? Um pré e pós-operatório de joelho, tornozelo, um quadril, uma prótese e assim por diante. Você tem essa condição de trabalhar com esse indivíduo anteriormente numa cirurgia, até para ele se ambientar num ambiente aquático, de piscina, conhecer o terapeuta que vai tratá-lo posteriormente. E à medida que ele tiver todo o pós-operatório dele totalmente indicado, ele está entrando na piscina, você vai acolher esse indivíduo e vai trabalhar com ele para devolvê-lo para o solo, né? Porque ninguém vive na água, a gente precisa da ação da gravidade, esse músculo precisa de mais sobrecarga para tônus, né? Mobilidade, agilidade, reflexo de endireitamento, de proteção, você precisa trabalhar o sistema todinho, um sistema somatosensorial que está atrelado à propriocepção, que são os receptores nos pés, a visão e a parte vestibular também, né? Para poder o paciente ter uma noção de como esse corpo está em cima daquele membro que está lesado, né? Que foi imobilizado ou passou por uma cirurgia. E em cima disso você vai trabalhar, você inicia esse trabalho na água, porque a água te abraça, né? Pela pressão hidrostática. Muito mais leve. Exatamente. Conforme você fica com mais água perto do pescoço, você vai diminuindo o seu peso corporal. E o empuxo, que é uma pressão de baixo para cima, ela vai se contrapor à gravidade dentro da piscina. Então, a pressão hidrostática também, ela ajuda no retorno venoso, né? Então, se o indivíduo tiver um edema, vai te ajudar a remover esse edema, né? A água já vai ser um facilitador. Essa terapia aquática ela é indicada. É indicada. Tem algum caso em que a terapia aquática não é indicada? Ela não é indicada assim, se você tiver ulcerações, feridas abertas, ou se o indivíduo tiver muito medo de água, né? Mas seria o pontapé inicial na maioria dos casos de reabilitação, né? Mas se tiver algum problema assim, algum trauma muito grande, que você não vai estar indicando essa terapia para esse paciente. E Marco Antônio, para a criança, como é que é feita essa terapia aquática? É fácil de lidar? Assim, primeiro de tudo você tem que gostar de trabalhar com crianças, né? Mas a gente usa muito focado no método, que não é um método de reabilitação, que chama método Hellowick, foi criado na Inglaterra e foi criado numa escola para moças, né, deficientes visuais. E a partir daí ele criou um sistema de pontos, né, e de estágios, que são 4 pontos e 10 estágios, e que vai desde uma adaptação do indivíduo, né, isso a gente usa também até para o indivíduo adulto, né, para que esse indivíduo ele se adapte, até de colocar a boca na água, o rosto na água, fazer mergulhos, fazer rotações horizontais, verticais, e a partir daí você fazer um trabalho
que ele chama de natação, ou seja, você se deslocar na água, não importa de que maneira. Né? Então, esses estágios, esses pontos vão fazer com que esses indivíduos eles se encaixem aqui ou ali naquele programa, com aquele grupo. Existem brincadeiras lúdicas, por isso que é bem interessante você estar adotando isso com as crianças. Né? Casos de crianças, por exemplo, com autismo ou síndrome de Down, tem uma técnica específica para elas? Assim, depende muito do que essa criança vai apresentar, de um contato, né, uma avaliação que a gente faça com essa criança fora. A gente faz primeiro uma conversa com os pais, né, para ter uma ideia da experiência anterior com água, com mar, no caso aqui, né, a Baixada com praias, com piscinas, para poder você ter uma noção do que a criança gosta ou não. Em geral, eles amam a água, então isso fica muito mais fácil. E se você pensar que a gente é gerado no líquido amniótico, é um retorno, né, para uma vida intrauterina que você possa ter e vivenciar. Né? No próximo bloco a gente continua a falar sobre a hidroterapia, terapia aquática e o Pilates. Não sai daí, nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é saúde e a gente conversa com o fisioterapeuta Marco Antônio Gomes de Oliveira. Marco, a gente estava falando sobre algumas situações em que a terapia aquática ela é indicada, principalmente em relação a crianças, né? Falamos da questão do autismo, síndrome de Down. Agora a gente passou por um momento, enquanto comunidade e população, que foi a questão da microcefalia. Vários casos na nossa região e no país inteiro de uma forma geral. Existe algum tratamento específico para crianças com microcefalia? Não, é o que eu falei anteriormente. Toda uma equipe multidisciplinar e profissional, ela tem que ser acionada para poder estar trabalhando com essa criança, com essa mãe, com esse pai, porque é uma criança que vai demandar uma grande dependência, né? E posteriormente, o quanto antes você entrar com um trabalho precoce, né, para você tentar restabelecer todas as fases que essa criança tem ao longo do desenvolvimento neuropsicomotor, que vai desde o nascimento, em geral, até os 12 primeiros meses de vida, com um ano, até esse indivíduo dito normal ele atingir a marcha, né, que é o caminhar. Uns um pouco antes, um pouco depois. Então, tudo que não se encaixa dentro desses padrões de movimentos e de padrões que possam estar acontecendo com 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente meses até atingir um ano de idade, essa criança você tem que, entre aspas, correr contra esse tempo. Né? Então você entra com todas essas terapias, com uma equipe, de um neuropediatra, de um fisiatra, o psicólogo. Casos, existe até o que chama de janela, né? Que é um período da vida daquela criança que é onde ela teria uma maior chance de desenvolvimento. Aí entra essa equipe multidisciplinar com força total. Exatamente, né? Porque você tem que dar um maior número de estímulos, né? E a criança está em franco desenvolvimento, então você tem que estimular naquele tempo certo para você tentar impulsionar para que ela tenha um sucesso, isso lá na frente. E aquilo que eu também falei, não adianta você rotular e falar assim, essa criança não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Por exemplo, ela não vai andar, ela não vai comer, ela não vai escrever, ela não vai falar, ela não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Não existe, a gente num paciente neurológico, no caso da microcefalia, também você não pode taxar, né, esse indivíduo que ele vai ficar numa cama ou vai ficar numa cadeira de rodas permanentemente. Você tem que investir. Se você investir, né, é um trabalho árduo, longo, mas que você com certeza vai ter, as pessoas vão se surpreender e vai ter bons resultados isso lá na frente, entendeu? Então é importante você investir. O quanto antes iniciar o trabalho, o tratamento é primordial para essa criança. Agora, quando a gente fala de fisioterapia, muita gente já liga imediatamente a questão do Pilates, do RPG, que nos últimos, acho que 10, 15 anos, teve um boom
né? A gente percebe em cada esquina como se fosse pet shop, cabeleireiro e estúdio de Pilates. Exatamente. Né? Teve um boom, a gente percebe isso. Qual a diferença, por exemplo, de um RPG e Pilates? O RPG, que é a Reeducação Postural Global, ele vem da escola francesa, é uma terapia que trabalha o terapeuta, né, o fisioterapeuta e o paciente, e você trabalha com cadeias musculares, a parte anterior, posterior. Se esse paciente, que a gente chama mais de fechamento, que é um indivíduo que fica muito mais trabalhando sentado, ou um indivíduo que trabalha em pé, que é uma abertura, se você precisa trabalhar com o braço mais fechado, um braço mais aberto, se o paciente tem que trabalhar mais sentado ou deitado, né, com uma perna para o ar, uma perna apoiada na maca de RPG, é um trabalho, assim, do ponto de vista estático e não tanto dinâmico, mas que dentro dessas posturas você vai demover isso. Como a gente, né, por que ganhou espaço Pilates, né, que aí vem do Joseph Pilates, que ele vem da yoga, né, e através dos sequelados do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, ele observou que aqueles indivíduos precisavam ter movimentos naquelas partes do corpo que não foram afetadas, né? Então, por exemplo, um indivíduo que teve uma amputação, ou ele estava sequelado, mais ou menos, de um membro superior, membros inferiores, ou ficou paraplégico, assim por diante, ele criou, né, hoje que são esses aparelhos bonitos que a gente vê nos estúdios, né, mas ele criou dentro das condições que ele tinha anteriormente, naquela época, esses equipamentos para poder devolver para esses pacientes os movimentos que eles poderiam estar fazendo de alguma maneira sem precisar de ajuda de terceiros. Né? Então, através disso, ele foi observando e ele foi fazendo esses equipamentos para poder ajudar na recuperação desses indivíduos, desses sequelados. E isso ganhou uma grande força, né? Isso, eu acho que do início da década de 90, principalmente nos Estados Unidos, né? Você via vários artistas, essas revistas de forma daqui, forma de lá. Sim, todo mundo eles faz Pilates, né? Atriz tal, ator tal e assim por diante. E que aquilo passou a ser um modismo que hoje, como você relatou, hoje você tem, entre aspas, em cada esquina, você vê vários estúdios de Pilates, né? Que tanto o educador físico como o fisioterapeuta vai trabalhar com esse indivíduo, né? É uma atividade física, você tem os aparelhos, mas também você pode trabalhar em solo, né? No colchonete, com as bolas, com as faixas elásticas, em que você trabalha, que é o Pilates, que se chama o Pilates com bola, né? O Pilates de solo, né? Que você vai trabalhar. Hoje já tem até o Pilates aéreo também, daqui a pouco vai inventar outros tipos de Pilates. Exatamente. Então, o RPG, você trabalha de uma forma muito mais individualizada. O Pilates trabalha individual? Trabalha, mas você consegue trabalhar às vezes com 2, com 3 pacientes, né, ao mesmo tempo. O ideal, no meu ponto de vista, é você trabalhar com o máximo 2 para você dar uma atenção devida, principalmente no âmbito da fisioterapia, né? Não só como uma atividade física, mas sim como uma reeducação, uma continuidade dentro de um trabalho pós-RPG ou outras formas de tratamento que a gente tenha. Né? Agora, dentro do Pilates, a gente ouve falar muito sobre a importância da respiração, né? Dá para fazer o exercício desatrelado da forma certa de respirar? Não dá. O método preconiza isso. Você tem uma contração do centro, que é a região, né, da cicatriz onfálica, que é o umbigo, né, que é o nosso centro de gravidade, né, na região lombar. Isso está, em geral, L5, S1, que é a quinta lombar e a primeira sacral, ou a quarta lombar e a quinta sacral, que é L4, L5. E aí você tem essa importância de você trabalhar isso. Tá ok. Então, Marco Antônio, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, uma boa noite, foi um prazer. Notícias em Debate fica por aqui, uma ótima noite para você, até mais.